Pode, por favor. Passa a palavra para o nosso secretário, o Tiago, para dar início à sessão de audiência pública. Boa noite a todos os nobres edis, ao público presente, também aos internautas que acompanham essa sessão, vamos dizer, uma sessão solene, né, uma audiência pública, em tempo real via internet. Essa audiência pública, houve a necessidade por parte do jurídico da Câmara, né, onde as duas comissões de Constituição, Justiça e Redação e a de Finanças e Orçamento, legalmente, através da doutora Carolina, pediu para a gente convocar essa audiência pública, né, e foi feito contato com o doutor Adriano, prefeito, né, os secretários aí, e até eu falei hoje com o doutor Adriano para que ele veio aqui hoje de manhã, acertou todos os ponteiros aí, inclusive o pessoal da empresa está aí, né, para poder está passando as informações, tirando as dúvidas dos vereadores e assim acontecer a nossa audiência pública. Eu gostaria, não sei se algum vereador quer manifestar, quer falar alguma coisa, senão já passo assim, acho que pode passar direto para o doutor Adriano, né, dar sequência aí na audiência pública. Boa noite. Boa noite. Então, esse projeto de lei que nós apresentamos, que é o objetivo da audiência pública de hoje, ele autoriza o município a firmar um convênio, né, a contratação da agência reguladora. Vocês têm conhecimento que está em trâmite um processo referente à terceirização do sistema de água do município. Nós tínhamos duas opções, que é a contratação de uma agência reguladora pública, tá? Que é o caso, eles vão se apresentar depois, eles são um consórcio de municípios, eles não são uma empresa privada, eles são um órgão criado por municípios para fazer exatamente o quê? A gestão, a controladoria e a controle de quem estará prestando os serviços. Na verdade, eles serão os nossos fiscais para cobrar, para a empresa que eventualmente venha a ganhar a licitação da terceirização da água, vai ter que observar realmente as regras que estão no contrato. Para que não aconteça como aconteceu aí no passado, a empresa que pega a concessão não cumpra com as suas obrigações. Hoje, a existência desta agência reguladora, ela é uma obrigação legal prevista em lei, né? Inclusive, vocês sabem que a licitação ela está suspensa, né, em virtude de uma decisão judicial, que está sendo discutido os detalhes do edital, da licitação, da terceirização. Um dos pontos é exatamente isso, que estava previsto que a agência reguladora seria contratada posteriormente a sabermos quem seria a empresa vencedora. Uma das exigências da Justiça é exatamente esta, que a agência reguladora seja previamente contratada, até para nos auxiliar no processo de licitação que vai transcorrer. Então, na verdade, é este o processo, é esse o objetivo. A outra forma de contratar essa agência reguladora seria não contratar uma agência pública formada, né? Seria fazer através de um processo de licitação. Nós entendemos que como a empresa que vai gerir o sistema de água vai ser escolhida através de licitação, ou seja, uma empresa privada, nós entendemos que é mais interessante para o município que um órgão público, uma agência criada com esse fim mais público e não particular, fique na fiscalização. Até para não haver nenhum problema aí comercial, alguns ajustes, nada, a gente quer 100% de lisura, né? E daí eu passo a eles para que eles apresentem o que é uma agência reguladora, sim, o que é que faz a agência reguladora, e estamos aí à disposição para... Então, na verdade, é um consórcio, né, doutor? Exato. Consórcio de municípios. Consórcio de municípios. Doutor Adriano, só, não sei, eu acho que talvez até para o público que está presente também, só uma opção, tá? Se quiser falar daí mesmo, tranquilo, mas se quiser usar a tribuna, talvez fique até mais fácil de
Tá. de falar com todos, mas fica à vontade, se quiser falar daí mesmo, tá? Os microfones funcionam. Pode. É isso. Bom, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, também acho que tem pela internet, né, que estão nos acompanhando. Meu nome é Dalto Faver Brock, eu sou diretor-geral da Agência Reguladora PCJ, ou seja, a Agência Reguladora do Serviço de Saneamento das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, porém, já deixando claro que a referência geográfica PCJ é somente para o nome. Ela não é um impeditivo para que a gente possa atuar em outros municípios, em outras bacias hidrográficas, mesmo porque isso a gente já faz em 20 municípios, fora das bacias PCJ. A lei, até então, falava que a gente poderia atuar em qualquer município dentro do estado de São Paulo, e está em vigor hoje uma medida provisória, a 844, que fala que a gente poderia estar atuando em qualquer município do Brasil. Não existe mais uma limitação. Porém, a gente somos limitados até em termos de pessoal para tanto. Mas nós somos procurados pela municipalidade para fazer a regulação e a fiscalização ou se haveria interesse. Antes, deixa-me dizer o que é a agência reguladora. Sim. Ela, como o doutor Adriano falou, é um consórcio público, ela é um órgão público de direito público, então não somos empresa privada mesmo, nós somos formados por 38 municípios, que são consorciados, que são sócios fundadores da entidade, e ela foi criada com um único objetivo: fazer a regulação e a fiscalização da prestação do serviço de saneamento, única e exclusivamente para isso. E aí, nós já fomos criados em 2011, nós temos já 7 anos de atividades. Nesse interim, nós saímos de 22 municípios, hoje a gente atua em 57. Então, nós temos aí uma população atendida em torno de 7,5 milhões de habitantes. E a nossa atividade de regulação, ela vem em função da Lei Federal 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento, ela que reza que todo serviço de saneamento tem que ter uma regulação. O município ele pode exercer a função diretamente, como é hoje aqui, ou ele pode fazer uma concessão para um setor público ou privado, porém, ele tem que ter um ente regulador para acompanhar a prestação desse serviço. Tem quais opções? O município pode criar uma agência própria, seria uma autarquia dentro da municipalidade. O governo do estado tem uma também, que essa praticamente é exclusiva para regular e fiscalizar a Sabesp. E nós, dentro da nossa região, em função da necessidade que os municípios queriam estar, e foram cobrados principalmente pelo Ministério Público, para que atendesse a Lei Federal de Saneamento. Então, nós, dentro do consórcio PCJ, que é a Associação dos Municípios, já existente lá praticamente há 30 anos, foi consultada sobre a possibilidade de se criar um ente regulador específico. Por isso, nós fomos criados lá na região. Desculpa interromper, mas quais os municípios? Que hoje nós atuamos? Assim, uma meia dúzia só. Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Jundiaí, Rio Claro, São Carlos, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Jaboticabal, aqui na região, Santa Rita do Passa Quatro, aqui na região, Indaiatuba, Americana, Atibaia, são 57. Aí na publicação que está sendo distribuída aí, não sei se chegou para a senhora. É no rodapé, né? Atrás? Tem atrás, tem os municípios que atuamos. Essa é a nossa atividade. E o que
a forma da agência trabalhar. Nós trabalhamos com base, nós fomos criados com base na Lei Federal 11.107, que é a Lei dos Consórcios Públicos, para fazer o quê? A gestão associada, a gestão pública associada. Então, com o objetivo da regulação. Então, nós fomos criados com base na Lei do Consórcio Público para atender a Lei do Saneamento. Então, na fusão dessas duas leis, saiu a Ares PCJ. No estado de São Paulo, nós somos a única entidade criada nesse formato. Existem em Santa Catarina 2 e uma em Minas Gerais, os consórcios públicos voltados à regulação. E como nós somos, qual é a nossa organização, estrutura organizacional? Nós temos a Assembleia dos Prefeitos, que é onde tem o poder maior, né, os prefeitos que representando os municípios, e eles deliberam o quê? Somente a questão administrativa, orçamento, plano de trabalho, as questões de salário dos funcionários. Vocês se estabelecem nas cidades ou não? Só administrativo? Só administra de longe, ou vem e faz a fiscalização, uma supervisão, um acompanhamento e volta. Certo. Não tem ninguém de vocês na cidade? Não, full time não, o dia todo não. Só a empresa. Oi? Só fica a empresa. Não, a empresa fica prestadora. lá. Fica lá. A nossa sede é em Americana, inclusive Correto. tem a foto da nossa sede. Certo. Todos os nossos funcionários estão baseados em Americana. Porém, nós temos atividades de fiscalização em loco, programada e não programada, as surpresas, e aí a gente vem no município. A supervisão é feita. Supervisão. Nós fazemos um acompanhamento mensal da qualidade da água e do esgoto. Então, a água que é distribuída para a população. Correto. Tem uma empresa contratada por nós, um laboratório acreditado, faz a coleta num ponto do município e é feita uma análise dessa água, ver a potabilidade dela. Esses profissionais vocês têm. Você chega para aferir a água, por exemplo, é um laboratório contratado que uma vez por mês ele vai em algum ponto. É de vocês. É contratado por nós. Correto. Contratado por nós. E aí ela faz também a coleta do esgoto, antes e depois, no caso da estação de tratamento, para saber Sim. se está fazendo a função dela de limpeza, de depuração desse esgoto, a eficiência que está usando. Nós fazemos o monitoramento de pressão nas redes de abastecimento, para saber se ela está atendendo às normas. Porque se você tem pressão de menos, a água não vai chegar numa caixa d'água para fazer a reservação. Se tiver demais, é capaz de estourar os canos dentro da casa também. Então, a gente tem todo esse acompanhamento. Esse monitoramento é feito durante um mês, uma vez por ano, em cada município. Então, 3, 4 municípios por mês são atendidos e durante um mês fica fazendo esse monitoramento. Ou seja, vocês vão fiscalizar o contrato que a prefeitura vai fazer com essa empresa que vai gerir. Todos os itens, vocês que vão estar lá. A prestação do serviço. Exatamente. A prestação do serviço. O que a gente não fiscaliza é a construção de obras. Se ela vai precisar construir uma estação elevatória, se ela vai precisar fazer um reservatório, isso daí é o município que tem que contratar, através da prefeitura, que tem que fiscalizar, porque são obras que, inclusive, vão pertencer para o município depois, vai ser revertido esse bem. Sim. E é o município que está contratando essa prestação, essa concessionária, para fazer essa obra. Então, ele vai falar, olha, no edital, eu vou precisar de 5 reservatórios, né? Então, ele que vai acompanhar essa construção, porque a tarifa vai financiar essas obras, ou ela vai buscar no mercado esse recurso, vai construir, mas a gente vê a prestação de serviço e não construção. Tá. A pressão. A pressão na rede durante um mês todo, em alguns pontos do município. Aí a gente volta. Se tiver reclamação, a gente volta, com certeza. Porque essa daí é uma... no caso aqui, não, que a cidade praticamente é plana, não tem tanto... Mas se você pegar um exemplo, Atibaia, não sei se vocês conhecem o município de Atibaia, que tem vários morros, então você tem que pôr pressão para a água subir de um bairro para o outro. Então a gente tem que controlar...
Não, tudo bem. Mas a questão de esse monitoramento da pressão, a gente checa em pontos, principalmente, onde a nossa ouvidoria tem reclamação. Fala, está faltando água no bairro A. Então nós vamos pedir, quando for na programação, fazer o monitoramento da pressão, nós vamos, olha, vai no bairro A e vai instalar numa residência. Vai bater na porta da Dona Maria, a senhora autoriza colocar um medidor aqui de pressão, não vai alterar o consumo da residência, nada, é só um reloginho que vai ficar medindo a pressão, e essa medição é online, vai para o prestador, para ele acompanhar também essa leitura, e vai para nós, para a gente monitorar também. Então, durante esse mês, 2 pontos vão ficar fazendo essa leitura, no mínimo, durante 30 dias. No ano seguinte, volta, deu problema no bairro B, está com reclamação, nós vamos ver lá. Agora, pontualmente, estamos com problema no centro da cidade, aí a gente vem aferir também. Só que essa daí não é programada durante um mês, a gente vem, fica aí alguns dias só para verificar a questão pontual. Questão dos preços. Tarifa? Tarifa. Bom, cabe à agência reguladora fixar as tarifas, os valores das tarifas. Tá? No contrato parece que estava 12 meses, teria um reajuste. Sim. Como é que seria esse reajuste? A legislação federal fala que o intervalo de um reajuste para o outro é de 12 meses. Então, não pode ter 2 reajustes dentro de um período, a não ser extraordinariamente por uma questão muito relevante. Como nós já tivemos em alguns municípios, uma questão, um exemplo da crise hídrica, que não afetou vocês aqui, mas na região de Campinas, Piracicaba, em 2014 foi uma situação bem crítica mesmo, onde nós tivemos não só a redução da oferta de água, a qualidade da água do rio que eles captam piorou sensivelmente, o custo de energia dobrou, que na época teve 100% de aumento, e o dólar também subiu, e os produtos químicos são cotados em dólar, então os valores desequilibraram todos os prestadores de serviço. Então nós tivemos que fazer reajustes extraordinários em alguns municípios para poder equilibrar. Porém, a tarifa, ela, no caso aqui, ela já vai estar embutido o investimento necessário. Então, vamos dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de um município que não tem uma concessão hoje, uma autarquia. Ela precisa investir para construir um reservatório, vai custar 1 milhão. Então, na tarifa, na composição do custo da tarifa, vai estar lá as despesas operacionais e mais os investimentos. Então, nesses investimentos, nós vamos pôr um X de reais ali, que ao final de 12 meses será acumulado 1 milhão de reais para pagar esse reservatório. Agora, no caso, a concessão, ela já tem uma programação das obras que ela precisa fazer, e ela vai buscar, provavelmente, no mercado financeiro esses recursos, e vai, dentro do prazo dado, construir e pôr em operação essas obras. Mas vocês não vão ter nada, vocês não vão fiscalizar essa situação, né? Não. E aí, mas ela vai planejar na tarifa, na oferta que ela vai fazer no processo licitatório dela, e ela vai ter, doutor, qual o prazo? 20, 25, 30 anos? 35 anos. 35 anos. Então, todo esse investimento, ela vai diluir no período do contrato. Então, obviamente, ela vai embutir aí dentro dos seus custos o custo financeiro dessa tomada de recursos. Então, você falou que Ribeirão também é a mesma coisa? É de vocês também? Hoje a gente regula Ribeirão. Regula. Que diferença vai ter a taxa de lá com a taxa daqui? Cada município é uma taxa diferente da outra. Realidade. É uma realidade. Não, só para me basear. Você tem uma situação... E quanto que está lá hoje? Lá, eu acho que Ribeirão já é a mais barata do Brasil. Se me falha... Tá, que eu tenho 3 lá, não é mais barato do Brasil? Não. Tô falando assim. O que eles falam, eu tô querendo eu não tenho esse valor aqui agora. Então mas tá. é porque eles entraram... Mas aqui você tem mais ou menos a ideia de saber quanto que vai ficar? Aqui hoje está em torno de 23, 22 reais. 22 não, reais, aqui 10 tá. metros. Eu tô falando assim, quanto que vai ficar? Não sabemos. Mesmo pode. Porque a licitação ainda nem foi colocada na rua. Não, tudo bem, mas você não tem nem uma mínima ideia. Não, nem ideia. O que existe? Hoje aqui... O esgoto é 40% do valor da água. Em torno disso. 40%.
Tem município que o esgoto é 80%. Dá licença, um minutinho só. Gostaria de convidar o Denis para fazer parte aqui, Denis. Vem para cá com a gente. Eu queria fazer uma pergunta, que aquele tratamento de esgoto, você sabe que o custo é altíssimo. Se hoje nós é 40, então a tendência é chegar também a 80. Sim. Tem município que o esgoto é 120% do valor da água. Então, Esgoto? É o município de Campinas, 123 para ser mais exato. Fica tão caro assim para tratar o esgoto? É que eles utilizam uma tecnologia onde o esgoto tratado sai praticamente com 99% de pureza. Então, isso custa. E a população está pagando para ter esse esgoto tratado, onde, numa crise hídrica, eles vão poder até jogar de volta esse esgoto mais um pouco de tratamento misturado lá e aproveitar e recircular essa água. Então, em média, nós temos entre 80% a 100% o valor do esgoto sobre o valor da água, em média. O mínimo que está... Aqui o nosso é 40%, você não falha na memória, né? Porém, o que a gente sabe, e quem está na área conhece bem, o custo de se tratar esgoto é bem maior do que se tratar água. Até porque nós não temos ainda, né? Exatamente, porque o sistema de água é um sistema já está depreciado, você não precisa ampliar tanto, você faz mais uma manutenção, você não precisa construir coisas muito novas, tanta coisa nova. Já o esgoto está começando do zero, então você tem redes, você tem a própria estação. Mas a população que está morando aqui, que é daqui, queria saber mais ou menos a ideia do que vai ser. Mas nós não sabemos ainda o custo disso. Só vai saber depois que resolver o problema. Não sabemos qual, doutor, vai ser uma... O contrato, dá licença, o contrato de concessão que está em estudo ainda sobre análise, ele até estabelece a estagnação dessa tarifa por um período. Então, para vocês é muito seguro, muitos municípios fizeram isso, eu cito o exemplo de Olambra que nós regulamos também. Mas o quantitativo do custo real da água, a gente só pode fazer mesmo por auditoria em loco. Mas assim, a gente sendo um órgão público, a gente tem os princípios da lei, que é a modicidade tarifária, e a gente não vai dar de forma alguma lucro para concessionária. Não, para mim não é não, sabe por quê? Porque não era nem para estar aqui, pelo menos eu não era nem para estar lamentando sobre isso, a parte da água, entendeu? Não era nem para estar escutando. Porque eu mais escutei no começo que não tinha nada a ver mais com os vereadores, isso aí. Eu escutei de várias pessoas. Mas do que? Assim, sobre essa audiência aqui. Não, isso precisa do que a gente escuta da população. Pelo menos eu, né? E vários. Não entendi essa colocação sua, você vai desculpar. A princípio, o executivo alegava que não havia mais necessidade de discutir esse assunto na Câmara. Vocês poderiam fazer da maneira de vocês. Isso. Só que eu estou enxergando uma preocupação do executivo muito grande desse projeto não passar aqui. Se vocês podem fazer todo esse procedimento sem a Câmara, por que discutir esse assunto? Então, por a minha parte está liberado. Ô Denis, vamos só fazer uma colocação. Talvez esteja ocorrendo uma confusão. Esta audiência pública não é para discutir a terceirização ou não da água. Isso já houve. Não é isto que nós estamos decidindo aqui. Aliás, a decisão de se fazer uma audiência pública é do jurídico da Câmara Municipal. Tá? Nós convidamos vocês para fazer. Nós estamos aqui. O que está discutindo aqui é se nós estamos discutindo a contratação da agência reguladora. Ponto. Tá? Então nós estamos discutindo se nós optamos a proposta do município de se contratar uma agência reguladora pública. Então nós estamos aqui porque vocês, para eu contratar sem fazer a licitação, como todo e qualquer convênio que nós viéssemos a fazer, nós precisamos da aprovação da Câmara Municipal. O outro caminho, qual é? De se fazer um processo de licitação para se contratar uma agência reguladora. Aí nós vamos cair no quê? Na contratação de uma empresa privada. Tá? Então nós não estamos aqui hoje para vocês decidirem se nós vamos ou não vamos terceirizar a água. Não é isto
sistema de água, o sistema de esgoto. Não é isto que está sob discussão. O que está sob discussão é um projeto de lei que autoriza que o município firme um convênio. Por que um convênio? Porque do outro lado também está uma entidade pública. Se do outro lado estivesse uma entidade particular, uma empresa particular, eu sigo a Lei 866, que é a licitação. Tá? Eu não vou falar que você está errado, mas só que a mim não me convence. Pois, qual é a sua dúvida no que não me convenço? A mim não me convence essa história. Não vai me convencer. Da minha parte, entendeu? Eu não posso embutir na sua cabeça, mas então exponha a sua dúvida. Eu acho o seguinte, na verdade, o executivo usa de artifícios para jogar toda a responsabilidade das atitudes em cima da Câmara. Que fere a população em cima da Câmara. Na verdade, é mais uma artimanha para a Câmara votar esse projeto, depois votar tudo em cima da gente. Terceirizou por conta da Câmara. Isso. Os próprios funcionários da Prefeitura, eles vão ser orientados a falar que terceirizou porque a Câmara votou. Isso. Então, eu sou da seguinte opinião. Nós não devemos votar nada no sentido referente a essa tal agência reguladora. Que faça privado, porque a gente pode impugnar, a gente pode ganhar tempo. Assim, a gente sabe que a terceirização da água vem de alguns anos. O Tonhão tentou por várias vezes e não conseguiu. E não vai ser diferente com essa gestão. Nós vamos conseguir impugnar, nós vamos conseguir entrar na justiça, nós vamos conseguir bloquear, entendeu? Até quando não tiver mais jeito. Agora, veja bem, eu estou vendo o executivo uma atitude muito covarde. Do que? Não atende mais nenhuma solicitação referente ao DAS, deixa a cidade haver navios com um monte de vazamento, todos os dias chega um monte de denúncia no meu Facebook, no WhatsApp, eu não aguento mais responder, entendeu? Pessoas que trabalham no bairro, o DAS já recuou, já não querem mais fazer o trabalho, tudo no sentido de apertar a Câmara e apertar a população para justificar uma concessão de serviço de água. Eu acho que a Câmara tem que endurecer e se for terceirizar, que terceirize a Prefeitura e nós vamos impugnar, nós vamos ganhar tempo, nós vamos protelar até onde der. Eu acho que a Câmara assumir a responsabilidade de votar um projeto é somente para dar argumento para o Executivo e falar, fizemos porque a Câmara aceitou, fizemos porque a Câmara votou. Pode escrever o que eu estou falando aqui. Isso daí é argumento que o Executivo quer para tirar das costas dele e colocar no nosso. Eu sou neutro na história. A atitude do prefeito tem que demonstrar por isso. Não tem ajuda nenhuma. Atitude totalmente covarde, tá? De apontar os vereadores e tirar tudo das costas dele. Entendeu? Então eu acho que tudo que for referente a código tributário, tudo que for referente à terceirização de água, concessão de serviço, que ele resolva para lá e nós vamos andar na justiça. Eu duvido que ele vai fazer qualquer processo de licitação perfeito. Ele vai deixar falha. Duvido. Pode iniciar o processo de licitação para a condição da reguladora. Eu dou minha cara para bater se eu não conseguir impugnar. Ô Denis, com todo respeito, seu discurso é político, não, né? Político não. E você tem todo. Eu sou vereador, eu estou vereador. Não, mas o que eu quero colocar é o seguinte: você está querendo transformar em carro de batalha a terceirização. A terceirização já passou por essa casa e não foi nem nessa administração. Foi no anterior. O que está se discutindo aqui. Por isso que eu estou orientando os meus colegas a não comer a mesma bronha que comer lá atrás. Porque quando chegou esse projeto aqui, foi com a mesma ladainha, com a mesma conversa. A população não quer saber disso. Entendeu? A população não quer saber disso. O importante é isso, é o que eu escuto na rua. A população não quer saber disso. O que vocês vão decidir é como vai ser a agência reguladora. Eu acho que a audiência pública que está se discutindo aqui é a criação de uma autarquia. Eu acho que aí sim ficaria sério. Por que não tenta ser a criação de uma autarquia? Por que tem que colocar uma terceirização goela abaixo? Eu acho que uma autarquia, desde que fiscalizasse, tem que cortar água, corta a água, não pagou, tem que penalizar, vai penalizar. Agora eu acho que vender tudo que a gente tem aqui de sagrado, que é a água, entendeu? Eu acho que é o fim, é um absurdo, e vocês podem ter certeza que os vereadores estão aqui. O vereador que está aqui não volta não, tá? Deixa acontecer isso daí. Vocês vão ver no dia que vocês for pedir voto na porta da casa do eleitor, o que o eleitor vai falar para vocês. Então pensa muito bem. Entendeu? Porque o prefeito está demonstrando que ele não está nem aí com nada mais. Depois que eu vi servidor público que clamar o Tonhão esses dias ali na garagem, porque não estava indo trabalhar,
porque não tinha material para trabalhar, depois que eu vi servidor clamar o Tonhão, então é o fim do absurdo. Vamos pensar bem, porque o que está aparecendo aí, que realmente o prefeito já não tem mais como reverter a situação política dele, que é muito ruim na cidade, e ele está querendo levar os vereadores juntos. Então eu acho que nós, a Câmara, deve endurecer, não votar esse projeto, deixa eles licitar, deixa eles fazer da forma deles, e nós vamos lutar. Nós vamos pedir força com eles até o último momento. Eu, sinceramente, eu vou deixar bem claro, eu não voto nenhum projeto relacionado à contratação de agência reguladora. Eu não voto. Eu vim aqui só para falar isso, eu estou até me retirando. Eu não voto nenhum projeto que seja para a criação de agência reguladora. Estou terminando minha fala aqui e estou indo embora. Eu posso falar um minuto com você? Era isso que eu estava tentando explicar. Bom, vamos lá. Vereador Denis. Sobre o prazo também, já que a gente veio aqui para a audiência, então vamos lá. Sobre o prazo também de 10 anos. Esse prazo é normal isso? Sim, de todos os municípios são de 10 anos? Em função até de uma expectativa, um planejamento que a gente tem. Tá? A gente já para deixar com esse funcionando. Porém, ele é rescindido a qualquer momento. Ele não precisa. Pode ser rescindido. Pode ser rescindido com um ano, acho que o período. Você faz a denúncia do contrato e depois de um ano, até para se tiver algum bem integralizado, para fazer a reversão. Correto. Mas assim, o que nós gostaríamos de deixar claro também, que existe concessão que a gente regula, mas são mínimas, tá? A gente regula mais autarquia e departamento de água e esgoto. Então não é só voltado para o privado, até por conta da obrigação da Lei 11.445 do aspecto da regulação, principalmente em regiões metropolitanas, que o esgoto que é lançado no município, ele afeta o outro município, tá? Então até eu respeito o entendimento do vereador, tá? É muito difícil assim a gente aceitar que vai fazer uma empresa privada o serviço. Até porque a gente é cobrado também, ele tem razão, só que nesse momento na audiência eu acho que exatamente, só que aprovar ou não a entrada da agência reguladora no município não está distrita a ter uma concessão ou não. A gente, se entrar, vai regular. O cumprimento de uma lei, o município hoje está a descoberto. É isso que eu queria falar. O que eu queria colocar e não tive a oportunidade é que, tudo bem, ele está fazendo a ligação. Nós estamos discutindo, se colocou em discussão um assunto que não é a discussão de hoje. Sim. Por quê? Porque a agência reguladora, como ele pediu a autarquia, se nós criássemos uma autarquia, eu preciso da agência reguladora. Da regulação também. Vai precisar, né? O povo da rua não quer saber disso, é isso que eu quero explicar. Mas é a lei que exige. O prefeito pode estar até cometendo uma improbidade administrativa se não tiver uma entidade reguladora. Sim. Agora, só uma pequena observação. Não existe agência reguladora privada. Porque poder de fiscalização é um poder público. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Ela tem que ser um órgão público mesmo. Correto. Pode ser uma autarquia municipal? Pode. Pode ser, no nosso caso, uma autarquia intermunicipal. Uma autarquia especial, atuação interregional. Correto. E pode ser privada, não. É como o Tribunal de Contas, né? Tem da União, do Estado, aí no caso vocês não município. Correto. E agora, o município, todos os municípios do Brasil, desde 2010, quando foi 2012 que foi promulgado. 2007 foi criado e 2010 teve a determinação legal, a regulamentação. A regulamentação. Ou seja, de qualquer maneira, independentemente, é obrigatório ter a empresa principalmente reguladora. Um contrato, mas nós regulamos departamentos de administração direta, autarquias, empresa pública, empresa de economia mista, empresa municipal. Não é, ou também concessão e PPPs. Não é impeditivo. Opa, deve. Pode ficar à vontade aí, Rogerinho. Se quiser usar aqui a tribuna. Não, acho que não precisa, não. A questão, que às vezes as pessoas estão confundindo, é o seguinte: ele muito bem colocou a questão da agência reguladora, ela é um órgão público, porque ela tem que preservar o quê? O patrimônio. Exatamente. Então, a gente não pode confundir uma agência reguladora com o PROCON, com questão de direito do consumidor que vai ficar brigando por continha, por tarifa. Não. Ela é um guarda-chuva
protegendo o interesse público. Isso, Rogério. Aquele bem público que há, o serviço de água e esgoto. Com palavras bem simples e você explicou. E garantir. Se a gente tiver que buscar alguma coisa privada, sim. Até não entendi como o doutor sempre poderia colocar, fazer uma licitação, uma empresa pode ser um chamamento público. Chamamento público, pode ser. Brotas fez chamamento Sim. público para agências reguladoras públicas, né? Daí, públicas. Não existe. Não existe. Foi feito de maneira errada. Certo. Colocando os senhores vereadores na berlinda. Entendeu? Então, eu até entendo a fala do Denis, assim, sim, eu também. Então, tentando preservar o que? Essa casa. Sim. Lógico. Então, a questão da... Mas a questão da água já foi discutida lá no mandato anterior. Quem autorizou foi o mandato anterior. Não, nós, Agora, a questão da agência, eu só queria entender. Como é que é o seu nome? Dalto. Você falou há 10 anos, né? A concessão para 35 pode ser renovada no convênio, como pode ser cancelada a qualquer momento. Sim, a partir de um ano. Sim, você tem um contrato de 35 anos, essa é a prestação do serviço. Isso. Independente. Independente se for concessão, se de repente o município resolve constituir uma autarquia, ele está hoje descoberto. O município está descoberto. O MP pode, a qualquer momento, bater na porta e falar para o prefeito, você está irregular. Agora, no nosso caso, esse convênio, para 10 anos, prorrogáveis por outro período, porém, ele pode ser rompido se de repente amanhã, depois, o município resolva fazer uma agência própria. É um direito, ele vai falar, olha, vamos romper o nosso contrato aqui? Vamos, o nosso convênio, rompemos, sem problema nenhum. O que os vereadores têm que entender é que essa agência ela não vai ficar discutindo questões menores. Não, ela não vai. Ela vai proteger a prestação do... É tipo assim, a minha população aqui já ouviu falar na Anatel. Exato, é equivalente. Anatel, ANAC. Tem vírus, a gente não tem poder. Então a Anatel vem, determina sanções em cima daquilo que está acontecendo. É o que vai acontecer com a agência aqui, essa agência reguladora fiscalizar. Isso aí nós já entendemos. Nós já entendemos. Ah, tá. No contrato de concessão tem a fórmula paramétrica, não dá para fugir daquilo. Vamos garantir que ela cumpra todas as normas e obrigações dela. Deve. Exatamente. Tarifa mínima. E tem uma agência, eles vão ter que me descontar, igual faz a Vivo, igual faz. Eu vou reclamar, vocês vão fazer. E você acha que isso aí vai dar jeito? A tarifa mínima, aqui é de 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Gaste ou não gaste os 10 metros cúbicos, a senhora está pagando. Tá? Essa daí, como se fosse, anteriormente, tinha aquela assinatura da empresa telefônica. Tinha lá tantos pulsos lá. Usando ou não usando, paga-se aquele mínimo. Passando disso, tem as faixas e aí o valor vai aumentando conforme o consumo dentro de cada faixa. Não vai manter a estrutura tarifária. Aí, hoje ela não vai abater esse desabastecimento. Por quê? Não tem um regramento ainda para fazer esse abatimento. Ficou 3 dias sem abastecer. Ela tem que disponibilizar em caso de emergência, vamos supor, posto de saúde, escola, ela tem que abastecer com um caminhão-pipa, deixar para emergências. Exatamente. Ela vai disponibilizar de alguma forma. De repente ela vai pôr um caminhão-pipa na praça, próximo da casa da senhora. Ela está distribuindo essa água. Ela não está colocando dentro da casa da senhora ainda. Porque ela também está, vamos supor, rompeu uma adutora. Aí ela tem um prazo para... 50 casas.
Não, se romper uma adutora, desabastece a cidade toda, vamos imaginar. Tem a paralisação e os prazos para retorno. Mas ela tem um prazo mínimo para consertar isso daí. Americana. Lá trata-se... Aqui? Não, tem... Não, tem... Não, a rede de esgoto tem que pegar 100% de coleta. Não, mas não bota tubulação, já vai ser o esgoto lá, tubulação, jogando merda para congelar na cidade. Acho que no contrato aí até de concessão, senão isso fica a cargo do município, já prevê esse investimento para perda, seja de esgoto ou de água. A ideia mesmo é de trazer a empresa para que ela banque isso e assuma o valor da tarifa atualmente, entendeu? Então ela se responsabiliza. E só respondendo a pergunta da senhora, o mesmo regramento que hoje Campinas faz, Americana, Piracicaba, vai ser aplicado no caso de uma falha de operação. Se não resolveu aqui, sobe para a agência reguladora. A gente vai poder aplicar multa. Lógico que normalmente a multa reverte para o poder concedente. Mas assim, a mesma fiscalização que é feita em Campinas hoje vai ser aplicada aqui no município, seja pelo contrato ou por normativas mesmo da agência reguladora. Ok? E essa multa aí, quem que paga? O prestador, é a concessionária. Não. É dela. Ela... Tipo assim, eu falo assim, que nem vocês veem aqui para poder dar uma explicação legal, eu ver se o senhor mais ou menos você tem que fazer uma tabela para nós aqui tá ciente, para o povo tá ciente, o vereador tá ciente. É que a gente está perdido por causa disso. Às vezes amanhã vocês vêm, pagam 80 e vai para 200. Não. Isso não tem alteração. Não está falando não, mas... Veja só, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que já tem uma prestadora, uma concessionária, vamos pegar o nome aqui, ó. Minalice, ó, que nome bonito, ó, Minalice. Essa empresa está fazendo a distribuição de água, coleta e tratamento do esgoto. Ela vai ter uma tabela, hoje já tem uma estrutura tarifária. Essa estrutura, ela vai pedir um reajuste. No contrato que ela de licitação, já prevê uma regra para o reajuste tarifário. Vai ter 50% do IPCA, 30% do valor lá do IPC, do índice de energia elétrica. Isso tudo já é uma cesta de índices. Então, a gente vai, no final dos 12 meses, a gente vai pegar a variação desses índices e falar, a tarifa vai subir 5%. Mas a inflação foi 3%. Tudo bem, só que a somatória desses outros índices deu 5%. É o que está, a regra está no contrato. Aí, o que acontece? Nós vamos alterar a tarifa e trazer para a discussão ao Conselho Municipal de Regulação e Controle Social. Que vai ter um conselho também. Cada município regulamento pela lei federal. Formado sem o conselho, você não consegue aprovar reajuste. O conselho, na verdade, pela lei federal, o próprio município nomeia os entes e tem um regramento. Mas ele está falando da tarifa, da taxa de regulação. A taxa de regulação, quem paga é a empresa. É a empresa. Exatamente. E a gente trabalha para a população. E aí tem... É um percentual sobre a receita, o faturamento dela. A receita. Inclusive, foi bom tocar nesse assunto. Inclusive, nesse ponto, houve um erro de digitação, eu coloquei 0,3, eles estavam me passando que é 1% da receita. Tá? No parágrafo único do artigo 2º. Eu coloquei 0,3, houve aí um erro que está previsto, é 1%. Isso vem depois um aditivo. Só para responder, viu, Rogério, que eu quis colocar é que você estava entrando numa seara que... Eu entendo a questão da terceirização da água, a princípio não é bem vista. Nós já tivemos uma experiência no município muito ruim, isto é a realidade. O que eu quis dizer que o Denis tentou colocar, que no sentido de que esta reunião, esta audiência pública, seria para autorizar a terceirização. Não é isto. O que eu quis dizer é que o município tem a necessidade de contratar agência reguladora. Ela pode ser
É uma obrigação legal. Ela pode ser mediante convênio, porque nós estamos falando de uma entidade pública, ou ela pode ser através de um processo de seleção. Existem mais de uma. Eu posso fazer um chamamento público, pode vir uma agência reguladora do Piauí. Tá? O que eu não quis... Isso. É que eu usei eu usei ali, eu usei a questão de eu quis. Sim, o que eu quis dizer é que o processo pode ter um processo de seleção, onde também pode uma ou outra comparecer ou não, ou pode ser feito, existe a previsão legal para convênios com entidades públicas. Só sobra para nós. Tem que ter agência. Ali na bacia do PCJ tá dando muito certo. Só que tem que ser feito assim também, num contrato legal de concessão. Só que uma pergunta, se a questão do conselho. Só pode ser consultivo mesmo, ele não pode ser deliberativo. Consultivo pela lei. A lei federal fala consultivo. E ele tem representante do poder concedente, do prestador, da vigilância sanitária, do PROCON, não sei se aqui tem Condema. Tem Condema. Não, mas é previsto. Mas a ideia do conselho é só representar a população, tá? Não vai órgãos técnicos mesmo, tá? Tirou nós. Sim, é através desse convênio que está sendo discutido lá, autorizando. O projeto de lei, para que é? Autorizando o Poder Executivo a firmar convênio conosco. É isso. E aí ela passa a ser associada. Não consorciada, mas conveniada. Mas o tratamento é o mesmo. Nós, pela lei federal, a gente entra como uma autarquia dentro do município. É uma autarquia interfederativa, intermunicipal, tá? A gente é parte da administração indireta, porque é um órgão público auditado pelo Tribunal de Contas e a gente integraliza. Justamente para quê? Para impor a fiscalização da água. Basicamente, eles vão se atentar às nossas normas regulatórias de engenharia. Para quê? Para que o serviço sempre melhora e tenha esse equilíbrio econômico da tarifa. É isso que é o trabalho da agência, assim, em curtas palavras, tá? É esse ponto que a gente vai atuar. Esse consórcio, ele foi constituído exclusivamente para a criação da agência, ou ele tem algum outro órgão? Ele foi constituído para ser uma agência reguladora. Exercer as funções de agência reguladora e fiscalizadora. E detalhe, os prefeitos que fazem parte da Assembleia, a Assembleia não participa em momento algum da administração da agência. A agência tem um corpo diretor, nós somos em 3 diretores, com mandato, com autonomia financeira, administrativa, independentemente de prefeitos. Os prefeitos só vão falar para a gente assim, o orçamento para o ano que vem está aprovado e o plano de atuação que vocês fizeram está aprovado. Não. Os prefeitos não participam da administração da agência. A agência tem... Não. Nós temos 25 funcionários concursados. Os diretores, com total independência e a responsabilidade sobre isso. Por isso nós temos mandato. Então, não tem uma ingerência nenhuma. Mesmo porque o recurso vem do prestador. Exato. Eu acho assim, o vereador não pode nem desabafar, ele não quer. Porque tem na nossa cidade aí, o executivo não vai dar conta dessa água que for. A cidade está pagando dado tudo, sabe? Não tem tampa de esgoto, vários, galerinha, dá uma chuvinha, tope tudo muito levanta aí, daqui tem tudo na rede de esgoto, tá fazendo tudo na rua, pegando a minha casa. Então, o jeito que o executivo está aí, não vai dar conta. É muita água ligada. Água de chuva ligada na rua. É água pluvial. Ligada na rede de esgoto, sobrecarrega o tratamento, não trata nada. Porque não tem... Esse é o papel da agência reguladora de acompanhar essa... Mas também, se o prefeito não quis ter imposto de artesia, o prefeito não quis imposto de artesia, nós conseguimos, ele não quis. Ele foi, trocou nascimento.
lá embaixo, que precisa estar com a rede de esgoto entupida lá. Os funcionários do DAS, eles não têm carro para ir lá desentupir. Não é o carro, ué, para você ver eles como é que que vareta para coisar. A vareta, um jogo de vareta custa R$1.500. Não tem. Então, às vezes o cara fica criticando o funcionário do DAS. O funcionário não tem culpa, não. Exatamente. Não tem estrutura. Não tem estrutura para trabalhar. Não tem nada. não é uma boca, ele tem que ficar de short. Então deixa eu... Short no meio do bar. Não tem nem EPI, não tem, Veja só, não tem nada. A exumação de corpos é feita com a mão, não tem nenhuma luva, para você ter uma ideia. A nossa fiscalização começa na estrutura. Vai lá na captação, vê como que está. Vai na estação de tratamento, vê como que está. Primeira coisa é saúde e segurança do trabalhador. Tem guarda-corpo no tanque? Não tem. Então está apontado uma não conformidade. EPI também é Não fiscalizado. tem EPI? A agência reguladora, ela a faz... gente começa por aí, a nossa fiscalização. É um absurdo você chegar a ver os caras de short abrindo um buraco, valeta para desentupir bueiro naquela merdaiada. E eles não têm nada, nem uma roupa. Sem camisa descalço. Sem camisa descalço. Trabalhando lá. Isso é um absurdo. Agora a prefeitura não tem R$1.000 para comprar um uniforme? R$1.000 para comprar isso? Nunca tem nada. É uma vergonha. E se terceirizar essa área também alguma coisa, essa rede de tratamento não vai funcionar. Eu acho que não funciona, é um absurdo o tratamento. Certas coisas aqui, você se joga dinheiro pro ralo. E outras coisas não faz. E a ideia principal... Exatamente, né? Exatamente. A ideia da agência... Mas você faz um planejamento disso, E não daquilo. sou eu que vou resolver. Hoje Sim. foi feito o planejamento. A cortina de fumaça que a população está sofrendo. Não tem solução, tem que ser terceirizado. Só que isso veio ao longo dos anos sucateando para chegar nesse... Nós tínhamos municípios nessa situação também, tá? De fato, o que acontece? Foi imposto mesmo aos municípios a universalização do saneamento. Porém, se não tem uma tarifa cobrada realmente, você não tem poder de investimento. Mas o que a agência reguladora faz? Voltando até a fiscalização em loco. O engenheiro ele vai chegar no município, ele vai pegar uma lista gigantesca, desde o IPI, guarda-corpo, extintor, acompanhamento de obra e análise de água. A tarifa não está condizente com esse aspecto, ele vai impor ao município que faça o corte para recuperar essa receita. Sim. E vai equacionar para quê? Para que o indivíduo tenha até instrumento de trabalho para conseguir executar. E vai fiscalizar isso. Exatamente. Porque não é só do trabalho, também é do aspecto da arrecadação. Porque município que tem acima de 50% de inadimplência não consegue trabalhar com saneamento. É impossível. É muito caro. É muito caro. A dívida ativa está inchada, né? Aqui passa de um ano para o outro, aí a dívida fica lá, adormecida. Fiscal, aumentando, que é a pilha, né? Teve um grande defeito. Muita gente também nunca mediu as águas E a verdade é o seguinte, tá hidrômetro, ele vai ter uma vida útil de 5 anos. Eu não tenho cobrança eu esqueci seu nome, mas Helder. E não tem cobrança também. Tem gente que fica lá 10 anos sem pagar água e vai. É isso. Só executa e não tem nada assim, nenhuma penalidade. Né? O certo seria cortar, né? Ou reduzir, né? Colocar aqueles redutor, porque tem, né? Exatamente. Os redutores. Não pode deixar a família totalmente sem água, mas o redutor... A lei de saneamento ela já é específica para o corte, mas nada impede assim, que o município tome as iniciativas de aplicar dosador. É por isso que tem que estar regulamentado. Né? Correto. Mas a ideia é que tenha uma tarifa módica, uma prestação de serviço decente, para que a população pague a tarifa. Então, o município na situação que está... eu tenho certeza que reajustando o valor assim ou não, consegue, organizando, tocar o serviço, sabe? Porque não assim... a longo prazo. Mas não pode mudar, tipo de R$30 para R$150. Isso não vai conseguir pagar. Isso entendeu? Não acontece. Boa noite, licença. Jornalista Fábio Reis, da Rede Conexão Cidadão, Jornal e TV Online. Boa noite. Eu gostaria que respondesse uma coisa para a gente.
prefeitura desembolsa para que vocês façam o serviço de fiscalização e como é feito esse contrato com a prefeitura? A minha preocupação e eu sou meio chato nessa parte, existe condições de, nesse pagamento que vocês recebem, a prefeitura conseguir superfaturar esses valores? Como funciona isso, por favor? Bom, vou tentar voltar na primeira pergunta, como a prefeitura nos localizou. Bom, nós estamos há 7 anos em atividade, aqui na região e em alguns municípios, já há uns dois anos pelo menos. Qualquer consulta na internet, você vai localizar a agência reguladora, vai ter como opção. Vocês são a única agência reguladora na região? Não, a Porto Ferreira tem uma própria. Nós atuamos em Santa Rita, Passa Quatro, em Jabuticabal, em Ribeirão Preto. Orlândia fechou com a gente recentemente. E além dos outros municípios, São Carlos, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Americana. Tem 57 municípios, você tem uma relação, na última página aí, você tem uma relação embaixo dos municípios que são associados à agência. A Prefeitura de Serrana não paga um centavo para nós, porque não fomos contratados, não fizemos convênio, por isso não tem repasse nenhum. Ainda. Mas a partir do momento que vocês estiverem exercendo esse serviço na cidade, o município tem que pagar alguma coisa? Quem paga é o prestador de serviço, de saneamento. A empresa que vai ser contratada que paga para vocês. Exatamente. Por isso, agora essa questão de superfaturamento, você me deixou meio assim no lugar de bico. Aqui, superfaturamento do quê? Do quê? E todo o valor que é repassado, mesmo pela concessionária, é auditado pelo Tribunal de Contas. E assim, não é um valor expressivo para ser regular. Eu calculo que fique assim, em torno de R$1.000 por mês. E é a concessionária. É 1% da receita da empresa. Operacionais líquidas. Do município. Que presta serviço. Tem municípios que nos pagam R$100 por mês. Tem município que paga R$2.000 por mês. Tem município que paga R$100.000 por mês. Em função da receita. Quanto tempo vocês realizam esse trabalho em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto firmamos em junho. Junho agora, passado. Obrigado. De nada. Da minha parte, eu estou satisfeita. Já as minhas dúvidas já foram respondidas. Aí. Pois não. Não. A ANA é a Agência Nacional de Águas. Ela tem o papel dela de fazer a gestão dos recursos hídricos. Ela prima pela gestão dos recursos hídricos. Ou seja, comitê de bacias, como o colega falou que participou. Ela trabalha na questão de regularização outorga na captação de poços. Poços não, porque é água do domínio estadual, mas onde um rio é federal, ela atua diretamente nessas questões. Hoje, a medida provisória 844, que está em vigor, ela está dando para a ANA, Agência Nacional de Águas, uma nova competência de ela emitir regulamentos ou diretrizes para que as agências de saneamento possam unificar ou tentar normatizar as suas próprias regras do dia a dia. Padronizar a atuação das agências. Nós temos hoje no Brasil em torno de 90 agências reguladoras de saneamento. E cada uma de um desenho, uma estadual, municipal ou regional, e cada uma atua dentro da sua forma. Então a ANA hoje está com essa competência de ditar uma regra para padronizar a forma de atuação. Por quê? Hoje, com essa medida provisória, os municípios e as concessionárias, os prestadores de serviço de saneamento que quiserem captar recursos federais, obviamente, eles têm que ter uma agência reguladora para fazer a regulação do seu serviço e a fiscalização, e a ANA vai qualificar, falar, olha, a agência sua, ela não está respondendo a um fator X aqui, ela não é nota 10. Então, por favor, vamos melhorar isso daqui para que ela tem que ser 10 para você pegar esse recurso.
Então, é nessa linha que ela vai atuar. Agora, a FUNASA é do Ministério da Saúde, que atende a questão de saneamento para municípios até 50 mil habitantes, que é o caso aqui. E ela tem linhas de financiamento para ações também, porém a ANA, como é dinheiro federal, hoje a ANA estaria verificando se o município tem agência, se essa agência está contente, etc. Nessa linha hoje. Porém, essa medida provisória tem validade até novembro só. Se Deus quiser, vai ser enterrado. Pois não. Quero fazer uma pergunta para a advogada do município, doutora Adriana Piscinelli. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite. Foram convidadas outras agências reguladoras para falar sobre o município de Serrana, ou só essa agência? Nós fomos direto a esta agência. Existe um motivo especial para isso? É a única que atua no estado de São Paulo, prestando serviços a outros municípios. Então, das 90 agências do Brasil. É do Brasil. Só essa faz esse trabalho nessa região? Posso responder? Pode. No estado de São Paulo, nós temos em torno de umas 10, 15 agências. Uma estadual, que é a Arcesp, que regula basicamente Sabesp. Nós, em termos regionais, que atuamos em 57 municípios hoje, e as demais, uma em cada município. É o caso de Araçatuba, tem Mirassol, Porto Ferreira, tem Votorantim, então Guaratinguetá, tinha em Itu, fechou, Itu veio trabalhar, a gente está regulando agora, e essas única e exclusivamente são municipais. Agora, de atuação mais ampla, são a Arcesp, que é no estado todo, porém só Sabesp, basicamente Sabesp, e nós, hoje em 57 municípios. O senhor, qual é o seu nome? Dalto. 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 Senhor Dalto, o senhor é o que dessa agência? Diretor-geral. Qual é o sobrenome do senhor? Fávero Brock. Fávero Brock. Brock, B-R-O-C-H-I. B de bola, B-R-O-C-H-I. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Agradeço a todos pela presença e dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado, Ariel Dalto. Obrigado. Muito obrigada. E qualquer dúvida